Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Desculpa, a gente teve alguns problemas técnicos para começar, mas hoje é uma live muito especial. Primeiro porque o tema é um tema, eu acho que é muito importante, que a gente vai falar de complicações em cirurgia plástica. A gente sabe que ninguém quer falar de complicação, a gente pensa em cirurgia plástica só como os resultados positivos, mas as complicações existem, sempre vão existir. Mas principalmente que eu tenho a grande honra, né, o prazer de apresentar o meu amigo pessoal, né, um grande cirurgião, baita experiência, uma formação muito sólida, um cara muito estudioso e um cara muito reto, muito ético, que é o Dr. Hilário Santos do Carmo. Agradeço aí o convite, não tenho palavras aí para agradecer aí estar aqui compartilhando um momento desse aí tão importante, que a gente tem que explicar temas delicados e a gente mostrar a nossa experiência, a nossa amizade e falar de um tema tão difícil aí. Então fiquei bem honrado aí com o convite. Vamos tocar em frente aí, que temos bastante coisa. O tema é pesado, tem que dividir o fardo, então. Não, é verdade, porque às vezes é muito comum o paciente chega no nosso consultório com uma cicatriz inestética, uma cicatriz tá grossa, da feita, doutor, olha o que aconteceu com a minha cirurgia. A postura do profissional tem que ser muito mais ligeira. Peraí, isso acontece com todo mundo. Volte com o seu médico, converse com ele, tente ter uma relação com ele, porque existem coisas que são, infelizmente, do dia a dia do cirurgião plástico. E a gente passa muito, acho que a gente acompanha nos grupos da cirurgia paranaense e volta e meia os pacientes acabam indo de um profissional para outro, uma coisa que o primeiro cirurgião pode resolver, né? Não, com certeza. E todo mundo com certeza tá na chuva, tá para se molhar, então ninguém pode falar nada de outro ou de qualquer resultado que possa ter, porque só vai ter resultados ou complicações quem opera. Quem não opera não vai ter problemas e a estatística é para todo mundo. Então vamos lá, a gente tem várias perguntas. Algumas perguntas acabaram sendo meio parecidas, sabe? A gente vai tentar começar a falar e explicar. Obviamente a gente sempre tenta falar o máximo possível, não tem como esgotar o assunto, né? Eu acho que nada vai substituir a consulta pessoal, né? Você procurar o teu cirurgião, você se informar com ele. Mas vamos começando? Bora. Então, falando, primeiro, começa com, antes da cirurgia, né? Quais seriam os riscos da anestesia? Anestesia, a gente já vê que já começa na conversa no consultório. A gente já conversa com o paciente, já na anamnese você já vai vendo todo o histórico da paciente, a importância dela poder ter a liberdade de contar todos os problemas que ela tem, doenças associadas, tudo isso, uma simples pressão alta, uma simples a medicação que ela acha que não é importante, ou estava gripada na semana anterior, no dia anterior, e tomou uma aspirina. Então tudo isso pode alterar aí o resultado dela para uma anestesia, uma simples picadinha nas costas que vai fazer a anestesia. Se ela tomou aspirina, ela pode ter também um sangramento na hora da punção. Então, medicações associadas, doenças associadas, se precisar mais de um especialista que veja, um cardiologista, um endócrino, se ela não está compensada. Perfeito. A gente sempre costuma comentar com os pacientes que o paciente e o médico, eles têm que formar uma parceria, entendeu? Você tem que ter o teu médico como um parceiro e um confidente, entendeu? Então não vou contar para o médico que eu fiz isso ou que eu estou tomando esse remédio. Qualquer remédio, a gente fala, por exemplo, é muito comum a gente ver as pessoas falarem para tomar Nica antes de operar. A Nica está provado cientificamente que aumenta o sangramento. O colágeno pode aumentar o sangramento, o ginkgo biloba aumenta o sangramento. Então, qualquer tipo de medicação, qualquer condição prévia, qualquer internamento prévio deve ser comunicado. Hoje em dia a anestesia ela é bastante segura, é isso que a gente pode falar, existem várias modalidades, a anestesia ela é segura. E, obviamente, os pacientes sempre passam por uma avaliação com o anestesiologista também. Então, nisso, tem que lembrar que a gente tem que avaliar as condições do paciente, deixar eles numa condição ideal, especialmente numa cirurgia eletiva, né? Uma cirurgia que é programada, né? Não tem porque o paciente, eu estou muito acima do meu peso, mas eu quero fazer uma cirurgia plástica. Quer dizer, isso daí aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de infecção, sabidamente a paciente tem um risco de complicações maiores numa condição que deveria ser ideal. Então essa parceria do médico
com o paciente, a gente acha que... Aí você já tocou num tema que vai ser uma pergunta próxima, que vai ser justamente o peso, que muitas vêm perguntando o que tem por aí umas perguntas falando sobre se ela tem que emagrecer para operar ou não, se tem mais risco. Você acabou de falar, perfeito. Então, o paciente, para uma das cirurgias mais realizadas, que o peso aí incomoda e elas querem fazer uma abdominoplastia, Perfeito. Então ela está com os diferentes níveis de peso aí, peso normal, sobrepeso e obesidade. Quanto mais ela estiver perto do peso ideal, menores vão ser as complicações, quase que vai dobrando a escala que você pula de peso normal para sobrepeso para obesidade, tudo vai aumentando, seroma, sangramento, infecção e as mais graves que vamos comentar também de trombose e embolia. Trombose, exatamente. Então lembrar que para minimizar as complicações existe uma parcela muito importante do paciente e existe do médico também. Às vezes a paciente fica brava, doutor, mas eu não consigo emagrecer, mas eu quero operar. Eu falo, tudo bem, mas a gente precisa que o paciente entenda que é importante para ela. E o médico, eu digo por mim, e aposto dizendo pelo Hilário, nós somos cirurgiões, eu adoro operar. Operar é o que me dá prazer no meu trabalho, eu tenho uma paixão por isso. Então, obviamente, a gente quer operar os pacientes, mas a gente que tem que ter uma conduta até ética e profissional a ponto de pegar algumas pacientes e falar, não, no teu caso eu preciso que você perca 10, 15 ou 20 quilos. E se o paciente não perder, realmente não realizar. Eu até falo que mais vale você falar um não e ela ficar 5 minutos de cara vermelha do que ela vier e ficar 10 anos de cara amarela, que não gostou do resultado porque estava fora do peso. Exatamente. E daí outra paciente pergunta pra gente até você comentou, se eu tiver pressão alta. E aí quando a gente fala em pressão alta, a gente vai falar de problema de tireoide, de pressão, de diabetes, de artrite reumatoide, ansiedade, depressão, várias doenças. Então, qual a condição do paciente com uma comorbidade alguma outra doença que a paciente esteja em tratamento, dela operar? Se ela tiver com seus exames em dia, em ordem, liberada pelo especialista da qual ela acompanha, se vai uma pressão alta, vai acompanhar com o cardiologista, tem alguma arritmia, alguma medicação crônica, que ela tome alguma coisa que altere a frequência cardíaca dela, ou o diabetes não está controlado, está alterado, ou a tireoide dela não está bem controlada, também ela precisa estar balanceada para operar. Senão ela pode ter uma crise, seja hipertensiva ou uma crise tireotóxica na cirurgia e não foi elucidada, não foi esclarecida, né? Então, pacientes aí com mais idade vai precisar também exames mais abrangentes, ver a condição cardíaca da paciente, testes de esforço, eventualmente mais pesquisa cardíaca e do que for necessário para ela entrar para uma cirurgia eletiva bem, saudável. Então daí entra naquela, né? O paciente ele tem que estar compensado, ele tem que estar equilibrado da doença de base dela, seja hipertensão, seja hipotireoidismo, hipertireoidismo, alguma alteração neurológica. E normalmente nesses casos, a conduta dos cirurgiões é pedir para o médico que acompanha a paciente, que, por exemplo, o meu conhecimento cardiológico é limitado às emergências, entendeu? Tratar a hipertensão, existem tantos medicamentos novos, mais modernos, que a gente tem que acompanhar o campo da cirurgia plástica. Então, no caso da hipertensão, por exemplo, a orientação do cardiologista e a avaliação cardiológica por escrito é fundamental para que o paciente possa operar. E essa a gente vê que é mais ou menos a conduta de todos os cirurgiões plásticos, né? É uma conduta mais ou menos uniforme. Como é o monitoramento do paciente na clínica e no hospital? Aí é uma grande dúvida que o paciente leigo desconhece o que tem dentro de um ambiente hospitalar, de um ambiente cirúrgico. Então, numa sala de cirurgia, seja uma clínica especializada em cirurgia plástica ou um hospital de terceiro nível, complexo, com UTI, com o que seja, na sala de cirurgia que vai ter que ser feita a reanimação, todo o monitoramento, oxigênio, aspiração, o que for, drogas, emergência, choque, tudo isso tem que ter. Então, qualquer médico, com certeza, membro associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nunca vai operar num local que não seja adequado. Então, às vezes o paciente pergunta muito isso e na sala de cirurgia, seja numa clínica especializada ou seja num hospital, tem que ter esse suporte para a realização. E já encaixa outra pergunta aqui, que se eu operar numa clínica e ocorrer uma urgência, como será a transferência
para o hospital? Aí depende do local onde você estiver operando e o convênio que tem tanto da paciente, se ela tiver algum plano de saúde, a gente vai através do plano de saúde solicitar uma ambulância UTI, uma transferência para a disponibilidade do convênio dela. E ainda assim, mesmo tendo convênio, não é garantia de vaga. Então, às vezes não tem a vaga no convênio da paciente e aí você tem que ir atrás de uma vaga no setor público, na central de vagas de Curitiba, no caso que nós operamos aqui em Curitiba, para buscar uma vaga para essa paciente. Então, tem que estar bem compensada na sala de cirurgia para transferência. O que o pessoal tem que entender é que as clínicas, pelo menos as clínicas que a gente acompanha em Curitiba, que fazem a cirurgia plástica, tem uma estrutura para o paciente de cirurgia plástica. O principal, num caso, numa eventualidade, numa emergência, é você ter o suporte de vida e você conseguir estabilizar hemodinamicamente, quer dizer, você conseguir manter níveis pressóricos, a paciente respirando, a paciente com uma saturação boa de oxigênio na sala de cirurgia. Então, o centro cirúrgico, digo pelo nosso, eu tenho colegas, amigos que têm outras clínicas, tem inspirador, tem o desfibrilador, tem um gerador, quer dizer, para uma eventualidade de uma falta de emergência, você tem como manter esse suporte. E as clínicas, por determinação da vigilância sanitária, tem um convênio com uma UTI móvel. A gente tem a nossa clínica aqui e as outras clínicas de Curitiba, isso é uma exigência da vigilância para que você tenha um transporte com uma UTI móvel para, na eventualidade do paciente após estabilizar, você não pode transferir um paciente que não esteja estabilizado hemodinamicamente, você transferir para algum tratamento, no caso da UTI, seria para você manter o paciente por um longo prazo com necessidade de suporte de vida. Então, seria mais ou menos, eu acho que isso acontece em todas as clínicas, né? Os riscos mudando, né? A pergunta às vezes vai mudar, vai talvez eventualmente voltar para algum tema. Os riscos de rejeição de prótese, quais os primeiros sinais ou sintomas da rejeição? Aí a rejeição ela é muito subjetiva, né? Porque ninguém vai vir com um sintoma explícito de que estou tendo uma complicação, um problema com a prótese, né? Começa algo sutil, pode ser uma dor, uma sensação de diferença de tamanho, um vermelhidão, um vazamento pela cicatriz. Então, de repente, isso daí pode levar a uma evolução de que às vezes chega até a abrir, expor a prótese, e aí é o caso de você ficar aí na situação de tentar fazer o salvamento dessa prótese ou tentar, bem conversado com a paciente, às vezes pode até precisar ficar um período sem prótese e depois recolocar para evitar o risco da infecção no implante. As próteses, todo o corpo estranho, o organismo ele vai fazer uma cápsula em volta dela para que o organismo não tenha contato com esse corpo estranho. Isso vai valer para próteses, para placas, metal ou qualquer outra situação. Então, em algumas situações, existe a rejeição mais aguda no começo, que é o que o Dr. Hilário comentou, que vai abrir, vai ficar vermelho, que pode expor a prótese. Existe ao longo dos anos, ou a qualquer momento da vida, essa cápsula pode começar a contrair, ela pode começar a apertar a prótese, ela começa a deformar a prótese. E nesses casos, a paciente, em alguns casos, vai sentir dor, endurecimento ou mudança no formato da mama. E daí está recomendada, existe medicação, a gente sempre tenta tratar com remédio por 2-3 meses, senão substituição dessa prótese. E muitas vezes o que você vê é que você você tira ela inteira com a cápsula, quando você depois que acabou a cirurgia, repôs a prótese, tiver que ser feito, você olha, você abre a cápsula, muitas vezes a prótese está íntegra lá dentro. Então, essa rejeição vem do organismo contra o corpo estranho. E por esse mesmo motivo, já tem algumas perguntas no futuro que a gente sempre cita que as próteses não necessariamente vão ser vitalícias, porque por mais que a prótese esteja íntegra, o organismo da pessoa e que é individual, ele pode acabar essa resposta que o implante vai dar é individual. Cada um vai ter de uma forma, única, de um grau, mas a gente já trocou, o Adel com certeza, pacientes com 20 anos de prótese com a prótese com a cápsula macia. E já trocamos pacientes com 2-3 anos com uma cápsula super dura, parece uma casca de ovo de tão calcificada. Então, perfeito, cada um vai ter uma resposta do corpo. Isso não tem como a gente medir e falar você vai ter mais ou menos. E sim, a gente depois, caso... Isso também a gente tem que falar que não é que é tão frequente. Existem os graus de leve a severo, mas a maioria
não é que vai ocorrer todo mundo já isso de cara, né? Vai ser algo mais tardio e aquelas que precisarem a gente vai fazer a troca ou o que for preciso. A gente fala em até 0,5%, mas na verdade é 0,2%, 0,3% no máximo. Quer dizer, as próteses estão muito modernas, elas estão muito evoluídas, né? Então a chance de rejeição hoje obviamente é muito menor do que era 10 ou 20 anos atrás. Quais as principais complicações no pós-operatório de lipoaspiração e como evitar? Lipoaspiração. Então, para qualquer cirurgia, e aí como a pergunta é para lipo, você tem as complicações imediatas e tardias. As imediatas aí, que a mais temerosa é você ter uma perfuração, até ter uma hemorragia, sangramento. Então, isso aí, às vezes, com a intrusão de médicos não capacitados para a cirurgia plástica dentro da nossa especialidade, pode levar o médico não preparado, não tem a técnica apropriada e ter o pior, que seria uma perfuração aí de um órgão profundo, né? E óbito até. Então, não que cirurgião plástico, membro da sociedade, não tenha, mas 86%, 90% dos problemas são pacientes operados por não cirurgião plástico. Então, por quê? A gente tem a preparação, quase 13 anos aí para poder sentar na frente do paciente e conversar, explicar e falar sobre o que é uma lipo, a segurança, a técnica apropriada, nunca vai para profundidade, sempre vai estar batendo na tua mão. Então, isso é um procedimento seguro em mãos seguras. Então, esse é o pior, assim, né, de você poder ter agora. Vai ter equimose, roxos, sangramento, pode ter infecção, precisar drenar, fazer acúmulo de líquido no começo, seroma, e nos tardios as fibroses, dos túneis que precisam ser tratados às vezes. Na verdade, se você for falar em complicações, se pegar uma bula da aspirina e você for ler as possíveis complicações da aspirina, realmente é um capítulo muito amplo. Mas eu vou aproveitar um gancho que você falou. O grande problema é ver que as pessoas elas vêm, elas fazem, eu quero fazer a cirurgia de mama, abdômen, vou fazer a face, mas lipo, doutor, eu tenho medo. Que entra no que o Hilário falou, que a lipo às vezes ela acaba sendo vulgarizada. As pessoas, não, uma lipinha, uma segunda, uma terceira. Não precisa nem fazer exame, vamos fazer aqui no consultório a lipo, não precisa de centro cirúrgico, essa lipinha eu faço com anestesia local, é bem tranquila. Então você pega às vezes pessoas despreparadas em ambientes inadequados e você faz um procedimento cirúrgico que deve ser sério. Então, eu sempre falo para os pacientes, a cirurgia, ela nunca é simples, sabe? Ela pode ser até corriqueira no nosso dia a dia, por mais habilidade que você tenha para fazer, isso é sempre uma coisa séria. Quem vai pegar o carro, vai viajar na estrada, a pessoa pode ser experiente quando for, mas ela sabe que a viagem é uma coisa séria. Ela não vai beber antes de dirigir, ela não vai dirigir com sono, o carro vai estar revisado. Então, você fazendo a cirurgia no ambiente adequado, com um profissional capacitado, geralmente o risco é bastante reduzido, minimizado, né? Quais cuidados devem ser tomados antes de entrar no centro cirúrgico para evitar complicações? Eu acho que seguir as orientações do teu cirurgião. E basicamente, né, algo simples, que parece uma besteira, mas tem que ter o jejum. Vai para a cirurgia, tem que ter o tempo de jejum. No mínimo 8, 10, 12 horas, o que for pedido pela equipe. E isso parece uma bobeira, mas a paciente vem, não, eu só tomei um cafezinho, não, nem líquido, nem água, nada, daí eu até brinco que nem balinhas, chicletes, nada, você vai aumentar a tua secreção gástrica, você vai ter um reflexo de vômito, você pode ter uma aspiração disso e ser um risco para a tua cirurgia. Então, já começa aí já na preparação do jejum, a roupa adequada que você vai levar. Até tem uma pergunta depois que vai falar sobre se precisa tirar a unha ou não, mas é que tem um aparelhinho que vai pôr no dedo lá para medir o oxigênio. Então, se você está com uma unha escura, você pode dificultar a captação aí desse oxímetro da tua saturação de oxigênio. Então, tem duas opções, ou tira em casa ou tira na clínica. Ou vai tirar uma unha aqui na hora, exatamente. Então, isso aí já é detalhes que precisa sempre ser falado, não tem nada de metal, deixar tudo em casa, né? Piercings, né? Piercing, tudo. Piercing, locais variados, né?
Isso é bem importante, né? A questão do jejum, isso é super frequente. O pessoal, não tomei só um copo d'água, um copo de leite, que é muito pior. O que acontece é que quando você é sedado, você seda todo o teu corpo, inclusive o teu estômago relaxa. Daí esse líquido todo, às vezes daquela balinha que produziu mais suco gástrico, ele volta porque a paciente está deitada e a paciente aspira. Então você imagina um ácido que você tem no estômago invadindo a tua traqueia, teu bronco, teu pulmão. Então você faz uma pneumonite química, uma coisa muito séria. Então, o jejum, você lembrou bem, é uma coisa super, super importante. Vai pegar uma... Já foi? Vamos lá. Sobre as drenagens no pós-operatório, se tem alguma infecção, se pode fazer drenagem? Drenagem, no caso no pós, das um abdômen, massagens? na, na verdade, é o seguinte, toda infecção que eventualmente você tiver, e infecção não necessariamente é a questão da febre, entendeu? Porque nos primeiros dias de pós-operatório você pode ter uma absorção de sangue, nas primeiras 48 horas isso vai gerar um aumento de temperatura, não necessariamente está relacionado com infecção. Geralmente após o 9º, 10º dia de cirurgia você pode começar a ter alguns sinais, fica quente, fica vermelho, fica inchado e eventualmente a pessoa tem febre. O tratamento da infecção cirúrgica geralmente também é cirúrgico, ou seja, você volta para o teu cirurgião, você vai ter que tomar antibióticos, você vai ter que permitir que esse líquido ele possa drenar, ele possa vazar para algum lugar. Mas se a questão aí é a infecção com a drenagem, a massagem no pós-operatório, aí vai depender de cada caso, porque se você tem uma coleção que está localizada e a drenagem é feita no sentido errado, você pode acabar fazendo uma lipoaspiração, você pode espalhar por todos os túneis que foram feitos essa secreção. Então, qualquer situação de complicação pós-operatória, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o seu cirurgião. Você deve ter o contato dele e, de preferência, vê-lo pessoalmente. Ou ele ou algum colega que eventualmente possa, numa outra cidade, atender. E fugir com... A gente sempre fala com todo respeito, mas dicas que você vê na internet, dicas que você vê das pessoas conhecidas, mesmo que passaram por algumas cirurgias. Quer dizer, a pessoa passou por 1, 2, 3 cirurgias, é diferente de um cirurgião que operou 2, 3, 4, 5 mil pacientes. Então... Aí você falou tudo, porque quem hoje com tão divulgado as mídias sociais e influenciadores digitais, que aí você acaba tendo uma dúvida que pode ser uma dúvida simples e você não pergunta para o teu médico. Você pergunta num grupo, você pergunta para alguém que já fez. E tem o seu papel. Essa parte, eu acho que essas mídias sociais... Informativa. Isso é totalmente informativo, é super importante. Mas quando você acha que realmente a coisa saiu do controle, quem tem que ter ancorar e dar o teu apoio é o teu cirurgião. Exatamente. Isso Procure a dúvida com o seu médico. Com o seu médico, de preferência. Se você fez uma cirurgia de abdômen e ganhou peso, você pode perder a sutura da diástase? Pode precisar reoperar? Na verdade, você vai precisar perder o peso de novo, na verdade, porque a gordura que a gente palpa, que está para fora do músculo, entre o músculo e a pele, aquela gordura você pode lipoaspirar, você pode tirar, não tem problema nenhum. Lógico, com um limite de segurança de 7% do peso corporal, tudo isso daí. Mas a gordura que está intra-abdominal, quer dizer, aquela gordura que está no meio das vísceras, gordura visceral. Você tem gordura lá no meio do estômago, no intestino, nos órgãos da cavidade abdominal. A hora que você aperta o músculo do abdômen, essa gordura ela não desapareceu, você não tratou ela. Então o que acontece? Quando existe um ganho de peso, as células de gordura do corpo elas não multiplicam, mas elas crescem. Se você tirou uma grande parte da gordura que você tinha fora, você vai começar a ganhar gordura intra-abdominal. E isso daí não tem como, a história da água mole e pedra dura, não tem. Ela vai forçando essa musculatura e ela vai te estender, que nem uma gravidez. Você pode ter 1, 2, 3, 4 filhos, que o músculo ele vai acompanhar esse crescimento. E se você tentar costurar essa gordura de novo, invariavelmente ela vai rasgar a costura, porque o fio que a gente usa para costurar é um fio muito firme. E ele vai pegar e vai rasgar o músculo. Então, aumento de peso após a cirurgia, ele deve ser resolvido primeiro com a perda do peso e eventualmente com uma nova cirurgia, com uma nova sutura. Mas a cirurgia ela deve ser sempre complementar à mudança do hábito do paciente, né? Modernamente a cirurgia plástica ela não trata simplesmente, vou tratar a tua barriga, não, vou tratar a pessoa como um todo. Então a pessoa precisa se cuidar, precisa ter os hábitos saudáveis e ter a cirurgia como um complemento, não como início. Exatamente, tem que jogar que nem um time. A gente faz uma parte, a paciente faz outra e depois continuamos junto fazendo toda essa recuperação do pós. Perfeito, perfeito.
Sobre enxerto glúteo aí, tem riscos de colocar gordura? Talvez, muito se falou do enxerto glúteo não sei se as pessoas leram as reportagens do Brazilian Butt Lift, que na verdade foi um nome do lifting glúteo brasileiro, seria assim, que os americanos inventaram esse nome e começaram a injetar gordura em grandes volumes. O enxerto glúteo ele é bastante seguro, como a gente está falando de superação, é bastante seguro, mas ele deve ser corretamente feito. Existe uma região no glúteo, você pegar um lado do glúteo e dividir em 4 quadrantes, o quadrante do meio e de baixo e inferomedial, ali onde estão os vasos glúteos, você não deve fazer enxerto naquela região, primeira situação. Existem técnicas de enxerto mais superficiais, existem técnicas intramusculares, um enxerto no meio do músculo. Isso, obviamente, você ganha um volume maior, porque você tem um espaço maior para colocar gordura. Mas esse enxerto intramuscular também tem um risco aumentado de embolia gordurosa. E não precisa nem necessariamente a gordura ser injetada dentro do vaso. O aumento da densidade da gordura ao redor dos vasos é o suficiente para que possa ocorrer uma embolia gordurosa, e nesses casos são casos extremamente gravíssimos e com alta chance de óbito. Então, saber que o enxerto glúteo ele é seguro, mas ele tem método e ele tem limitações. Perfeito. A técnica sempre que o cirurgião capacitado vai fazer, então vai reduzir esses riscos aí nas formas de colocar, na retroinjeção, locais adequados que possam fazer. Perfeito. Sobre encapsulamento, já falamos, né, de prótese. Sintomas assim na pós-abdominoplastia, o que fazer quando baixa de pressão, tosse, vômitos? Vamos lá. Existem algumas medicações até de controle de dor, né, que são derivados da morfina, que dão um pouco mais de enjoo. Então a gente procura evitar na abdominoplastia, que realmente o enjoo em excesso, os vômitos em excesso na abdominoplastia, você pode ter a perda do resultado. Eu já tive pacientes assim, hematoma, sangramento, né? Que você tenha, porque existe um limite do que o fio aguenta. O fio que se usa, imagina um fio de pesca. Quem já viu um fio de pesca, um fio de nylon? Aquele fio, se enrolar no teu dedo e puxar, você corta o teu dedo. É um fio mais ou menos assim que é usado para fazer a costura do músculo do abdômen. Então, um fio bastante resistente, mas o músculo tem um limite de resistência. Então, por vezes, o fio pode até estar íntegro, mas ele pode rasgar o músculo. Então, a questão do enjoo, a questão do vômito, ela tem muito a ver com algumas complicações imediatas, como sangramento, e com perda de resultado. E aí voltamos a falar, a perda de peso antes da cirurgia evita que, quando você aperta demais aqui, o teu estômago está apertado, a pessoa acaba tendo mais refluxo, isso dá mais enjoo. Quer dizer, então a perda de peso antes da abdominoplastia é fundamental, inclusive, para prevenir tipos de complicações assim no pós-operatório. Até lembrando disso, um recente aí, mais de uma paciente acaba passando mal de sair da cama só para ir no banheiro. Então aí essa baixa de pressão que dá, é você já querer estar numa posição que tua circulação está adaptada naquela posição e você já baixa as pernas e você já quer levantar. Então, até esse teu sangue, você está com um modelador apertando o teu membro com uma circulação diferente você levanta, vai dar aquela tontura, você vai ficar aquele branco, tem pacientes que referem até convulsão. Então, nisso tem que fazer o quê? Senta, espera, dá um tempinho, daí levanta, sai da cama. E se ainda assim tiver qualquer sintoma, né, desses, procura deitar, levantar a perna, melhorar a circulação, né, para o tronco, e aí isso vai passar pouco a pouco, né? Isso até quem nunca operou, às vezes quando você levanta muito rápido da cama não dá aquela tontura, é mais ou menos isso, quer dizer, o sangue continuou parado lá embaixo e você levantou o teu corpo. Então você perde a oxigenação do cérebro e você faz Perfeito. E se caso vier a ter um caso aí de tosse ou vômito, então pelo menos procure proteger com a mão, se incline um pouquinho para relaxar a musculatura e faz o esforço que for, né? Precisa. E conversar com o teu cirurgião. E converse com o seu médico. Como sempre. Aí, o uso de células-tronco para diminuir a absorção do enxerto de gordura? A absorção do enxerto de gordura é uma coisa bastante complexa. Se for pegar os diferentes estudos, você vai ver de 30% a 70% de absorção, mas é um negócio muito variável. Então, você botou 100 ml, numa paciente vai ficar 30, na outra vai ficar 70. Quer dizer, é um negócio que ainda, infelizmente, ela é pouco previsível. O estudo da célula-tronco está sendo aplicado em várias áreas da medicina. Os resultados são precoces, são promissores, mas ainda requerem maiores estudos para uma confirmação
até mesmo da obtenção da célula-tronco, porque a maior fonte de célula-tronco é o tecido gorduroso. Você está fazendo um enxerto de gordura, você está fazendo um enxerto com o tecido que mais tem célula-tronco no corpo. Então, para várias áreas, até para implante capilar, fazendo sobre isso. Plasma Então é bem promissor, é bem um campo interessante, hein? Sobre como que você avalia para ver aonde que vai ter que ser colocada essa prótese, por cima, por baixo do músculo, que leva em conta? Isso é muito de pessoa para pessoa, né? Se a pessoa não tem nenhum tipo de cobertura, quer dizer, tem pouco seio, ela vai ter que obrigatoriamente botar a prótese atrás do músculo. Se a pessoa tiver bastante seio, se ela botar uma prótese atrás do músculo, ótimo, o músculo ele vai segurar essa prótese, mas a mama pode cair na frente, fazendo a mama em cascata. Então isso é uma coisa bastante individual, é um termo, acho que bastante abrangente, né? Sim. Pra gente deixar para falar especificamente de mama. Numa questão de mama, né? Paciente com mais idade, terceira idade e fazer uma cirurgia longa. Vamos lá, acima de 6 horas você começa a aumentar o risco de infecção e trombose. Então eu particularmente não faço cirurgias acima de 5 horas, né? Isso é um critério pessoal meu. A questão da idade cronológica e idade biológica também é muito diferente. Tanto que a gente vê pessoas às vezes com 30, 40 anos de idade que estão infartando e pessoas com 70, com 80 que estão praticamente fazendo maratona. Então a questão da saúde, isso vai ser avaliado no pré-operatório, né? Com os exames, com a anamnese, com a conversa com o médico. E a paciente tendo mais idade, tudo existem scores, por exemplo, trombose, existe um score de Caprini, que você é um score mundial que você estratifica o risco da paciente para trombose. Então, a paciente tem idade, tem doenças associadas, você não vai fazer uma cirurgia associada nessa paciente. Talvez nenhuma cirurgia você faça. Então, isso vai depender muito da avaliação clínica, né, do paciente. Perfeito. Sobre por que acontece seroma? Então, é o seguinte, toda vez que você tem um descolamento, por exemplo, é muito comum na abdominoplastia. Você descola o abdômen inteiro, você tem um espaço que você esticou o abdômen, você devolveu, o músculo está para baixo, para cima está a gordura, e você tem um espaço ali. Esse espaço, se ele não for muito bem selado, você pode juntar o que seria mais ou menos o soro do sangue, não tem o soro do leite, tem o soro do sangue que seria o seroma, esse acúmulo de líquido. Isso, na virada do século, acho que foi em 98, 99, tem um cirurgião plástico brasileiro, o Ricardo Barudi, que já desenvolveu uma técnica que ele dá uns pontos, como você descolou esse espaço, você costura esse espaço de novo. E com esses pontos, que são os pontos de Barudi, isso é mundialmente conhecido, você não evita até a necessidade do uso do dreno na abdominoplastia. Então o seroma ele sempre vai existir, ele existe, em diferentes cirurgias você tem abdominoplastia, mas é uma coisa hoje muito difícil, muito rara. Os seromas que ocorrem eventualmente são pequenos, uma punção de 20 ml, uma coisinha ou outra, mas normalmente a maioria absoluta dos pacientes, na nossa prática, pelo menos, a gente aproveitando o gancho, se todo o abdômen precisa, então usar dreno. Eu não uso o dreno faz 15 anos. Você usa dreno? Eu acabo usando ainda o dreno. Não uso. Eu gosto. Então a gente não usa. E aí vem uma questão. Você veja que aqui nós estamos com 2 cirurgiões diferentes, né? Se a gente ficar conversando aqui, a gente vai achar várias coisas diferentes. E não existe o certo, não existe o errado. Na verdade, existe o que na tua prática pessoal você faz e que você quer levar. Eu quero levar o melhor para minha paciente e lá eu quero levar o melhor para o paciente dele. Eu não uso o dreno porque não existe, na minha opinião, a necessidade. Eu não tenho seroma, eu não faço punção, porque se eu tivesse que puncionar todos os pacientes, obviamente eu voltaria a usar o dreno. Sim. Mas eu usei dreno por muitos anos na minha carreira. Então não quer dizer porque usa ou não usa o dreno que a cirurgia é melhor ou pior. É simplesmente... Nem a qualidade de cirurgião, com certeza. É simplesmente a questão, por exemplo, na mama, já quando não existe prótese, pelo menos eu uso o dreno. Eu gostaria muito de não poder utilizar. Eu sei que tem gente que não utiliza, mas... Aí eu acho que tipo, bem o que buscando. O Adel falou, é bem o que cada médico que o paciente for para passar e consultar, cada um vai dar uma opção com e sem. A gente faz com, faz sem, casos bem selecionados para fazer sem. Agora, o que eu gosto muito do dreno é a paciente acaba se cuidando e ficando um pouco mais restrita, olhando aquele dreno, ela fica tensa, aí ela se comporta e aí a recuperação acaba sendo mais tranquila. Daí quando tira o dreno dela parece que já está naquele período ali, uma semaninha quase, aí ela já fica tranquila. É que nem o gesto no nariz, né? O paciente fica quietinha, exatamente. Eu operei o nariz.
Quando que você deve parar os remédios aí, aspirina, remédio de emagrecer, remédios de academia? Geralmente a maioria das medicações devem ser suspensas 15 dias antes de operar, tá bom? Mas isso, voltamos a falar, cada remédio é um remédio, você tem que falar com o teu médico, tem remédios que tem que parar, tem remédios que não tem que parar. Aspirina tem que parar realmente por causa do risco de sangramento, mas dependendo da condição da paciente, o porquê dela estar usando aspirina, tem que ver se o risco de parar ou manter, você vai sempre colocar numa balança para ver se vale a pena parar ou inclusive fazer a cirurgia. Né? Os riscos de trombose para quem tem varizes ou uso de anticoncepcional como acarreta alguma coisa? Então, voltamos lá. O anticoncepcional ele dá um ponto naquela escala de Caprini. Então, você tem um anticoncepcional, você é jovem, tem uma cirurgia rápida, você vai deambular, você vai andar precocemente, você não precisa parar com o anticoncepcional. Você vai fazer uma cirurgia longa, você tem alguma idade, você tem comorbidades, e o anticoncepcional, obviamente, você para. A trombose, eu acho que tem bastante gente que pergunta de trombose. Vamos falar um pouquinho de trombose e de tromboembolismo? De tromboembolismo, que tem várias perguntas. Isso realmente é um medo, com razão, né? Um medo dos pacientes, né? Totalmente. Eu acho que a maior causa prevenível de morte é a trombose. Com certeza. Então, deixar sempre bem claro que é um risco baixo de ocorrer. E a prevenção é o melhor método, né? Todo mundo já, isso nos congressos, nas aulas, nos trabalhos, é bem batido e a prevenção acima de tudo. Então, cirurgias longas que vão ficar muito tempo deitada, acamada, tem esse risco de ter essa lentidão na circulação e poder dar uma trombose no membro inferior, com sintoma ou não, e que depois pode soltar um trombinho, vai para o pulmão. E aí vai ter a sintomatologia. Geralmente, esse sintoma de trombose vai ocorrer lá por volta da segunda semana. De 10 a 15 dias é o pico aí que vai estar ocorrendo essa liberação. Então, não é nada de ficar estressada, preocupada com uma falta de ar. Claro que existe precoce, pode ocorrer, mas é mais comum, mais tardio. Então, às vezes, sintomas iniciais, 1, 2, 3 dias, pode ser mais às vezes pelo uso do modelador que está apertando, da dor pós-operatória, da compressão. Mas assim, não para ali na primeira semana, a gente está sempre de olho. Quando os pacientes voltam, a gente está, só de conversar com a paciente, a gente já sabe o que está procurando, o que está olhando ou não. E aí sempre valorizar, se tem alguma queixa, tem que ir atrás. Não deve menosprezar, né? Tipo, exatamente. Dor na perna, uma pontada estava indo muito bem, uma semana, 10 dias, de repente acordou daqui para ir na sala, que ela já cansa, já tem falta de ar. Então aí já vamos investigar, porque pode ser alguma coisa a mais para fazer. Daí tem que ir atrás e fazer o diagnóstico então se tem ou não a trombose e a embolia pulmonar. A questão só para as pessoas entenderem, o sangue é nosso, se você cortar, por um mecanismo até de defesa para você não sangrar até morrer, você vai coagular, você vai fazer a casquinha do sangue, né? Ele vai se autocoagular. Então, quando o sangue fica parado na panturrilha, se você for olhar a medicina oriental, eles dizem que a panturrilha é o nosso segundo coração, o coração venoso, porque você precisa pisar, você precisa andar, você vai contrair o músculo para você apertar as veias que estão ali dentro e esse sangue fluir. Então, tem gente que faz trombose numa viagem longa de avião, tem caso, a pessoa vai lá para a China, fica sentada, parada o tempo todo, a pessoa pode fazer trombose. Então, se o sangue ficar parado na panturrilha, ele pode coagular, ele vai fazer uma gelatina ali dentro da tua veia. E, eventualmente, esses coágulos, eles vão se soltar da panturrilha, eles vão acendendo, quando eles pegarem o pulmão, quem imagina uma árvore de ponta cabeça, quando chegar nos raminhos bem fininhos, eles vão tampar aqueles ramos. Então, você fica com uma parte do pulmão que você não troca oxigênio, por isso a falta de ar. Então, basicamente essa seria a trombose. Então, tem as medidas que o Hilário comentou, que eu acho que é fundamental, que é a prevenção. No pré-operatório, no durante a cirurgia e após a cirurgia. E daí você entra com doenças associadas, você entra com cirurgias prolongadas, por isso que a gente tem normalmente um limite de tempo cirúrgico. Você tem doenças da coagulação, você tem o cigarro, uma coisa super importante. Daí você tem o anticoncepcional. Quer dizer, existe uma série de fatores, né? Durante a cirurgia, praticamente todos os cirurgiões plásticos usam aquela botinha que fica apertando, como se fosse um aparelho de pressão que fica apertando para o sangue não ficar parado. Tem a parte na meia, mas é fundamental que o paciente ande em casa. Não, doutor, não quero andar, vou tomar banho, vou comer na cama porque eu acho que eu estou com dor. Não, a pessoa tem que andar, ela tem que se mexer, ela melhora a parte respiratória, também já é uma fisioterapia respiratória e previne e
praticamente, lógico, nunca vai eliminar, mas ela diminui muito o no risco. No primeiro dia que operou já mesmo, não tem que ocorrer. esperar dormir no dia seguinte. Noite. No dia já tem que caminhar, vai no banheiro, faz alguma coisa, ou tá deitada, faz exercício com a panturrilha, para ficar fazendo massagem nessa panturrilha. E aí, mesmo, eu acho que, digo por mim e pelo Adel, a gente mesmo fazendo esse tripé aí de você ter uma medicação, o físico, o químico, o mecânico, protegendo, ainda assim a gente vai ter casos de trombose. E vai ter muitos que a gente às vezes não diagnostica por serem muito pequenos e a gente não tem sintomatologia. Então muitos podem passar tranquilamente sem sintomas, sem se preocupar. Agora, eu ainda em quase 20, eu e o Adel meio parceiros de idade, então... Vamos mudar de assunto. Eu ainda já tive assim uns 3 casos de trombose que foi para UTI, e ainda usando meia, usando botinha, usando medicação tudo. Então imagina se a gente não tomasse esse cuidado da prevenção, poderia ser mais grave, né? Mas não, vai para UTI, fica um dia, daí faz anticoagulação para tentar dissolver aquele trombo, e aí resolve, né? Então... eu acho que você falou uma frase perfeita. Tem tratamento, entendeu? Então vamos começar por aí. Então primeiro o diagnóstico precoce, um grande grau de suspeição do teu médico. Por isso que o médico é importante nessas horas, ele te vê e fala, não, peraí, essa tua dor está diferente, não é uma dor nas costas normal, é uma pontada, está meio ofegante. Então qualquer dúvida você tem que procurar seu médico. E isso eu acho que de tudo que a gente está falando, eu acho que é o mais importante. Né? Perfeito. Tenho 2 cesarianas. Lembro que foi anestesiada para cesárea e começou a coçar o corpo todo. O cirurgião falou que era alergia da anestesia. É a mesma anestesia? Tenho que avisar o cirurgião antes do procedimento? Às vezes isso aí pode ser por medicação, que está sendo usada também, ou até mesmo o anestésico. E também pode ser simplesmente uma farmacodermia do remédio que está tomando para dor. Então, às vezes, os remédios mais fortes podem dar mais reação. Então, tem que sempre comunicar para qualquer reação alérgica ao seu médico. E no intraoperatório, já é rotina dos anestesistas já fazerem uma medicação corticoide, medicação antialérgica, já pensando que vai ter uso de antibióticos, medicações mais fortes no pós-operatório. E na cesárea tem uma situação específica, tem um bebê junto no corpo. E várias drogas não podem, tanto que a cesárea a paciente faz anestesia acordada, porque ela não pode sedar, porque senão o sedativo ele vai para a placenta, vai para o bebê, e o bebê nasce sedado, ele não respira, é super sério isso. Então, o que na cesárea eles usam a medicação analgésica, a morfina, e ela é extremamente pruriginosa. Então, essa questão da alergia, eu me cocei muito, pode ser só da questão da morfina. Não, doutor, inchou meu olho, eu fiquei vermelho, eu fiz um rash, né? O corpo ficou vermelhão. Comecei a sentir falta de ar, inchou o peito, aí realmente uma reação alérgica e é um caso muito mais preocupante. Então, a coceira simplesmente na cesárea não necessariamente quer dizer que você tem uma alergia, mas é uma coisa que tem que ser mencionada antes de qualquer cirurgia, certo? Tem implante dentário, algum problema fazer os procedimentos? Não. Qual a chance do seio recusar? A gente comentou um pouco disso, né? 0,1, 0,2%. Na cirurgia de silicone, há um alto risco de vida? Cirurgia de silicone? Não, uma cirurgia tranquila. É uma cirurgia superficial, né? Uma cirurgia tranquila. Nunca vai deixar de ter risco, mas é um risco de vida, assim, é um risco muito baixo. Existem outras complicações, existe a contratura da cápsula, existe a cicatriz anestética, existe a prótese pesar e acabar derrubando a mama, existem outras complicações, né, que são explicadas. Riscos de vida mais raro. Numa consulta médica. Após a mastopexia, em quanto tempo a paciente pode voltar à rotina sem restrição de peso? Isso vai ser bem individual, cada médico que vocês vão passar, mas assim, uma cicatriz vai ter a força de tensão dessa cicatriz. Com 2 meses ela tem 80% da força da cicatriz. Então você praticar, normal, né? Se você praticar normal antes disso, a paciente faz crossfit, faz muay thai, espera seus 2, 3 meses para estar voltando numa rotina mais intensa. E tem outra situação, a paciente ficou 2 meses sem treinar também, né? Ela tem que lembrar que além disso, ela tem que começar com uma carga leve. Nossa, hoje estou com muita dor, quer dizer, você forçou muito ontem ou anteontem. Então, nessas horas vem o bom senso, né? Eu acho que é fundamental voltar o mais rápido possível a parte de exercício físico, uma atividade leve, vai progressiva. Em geral, 3 meses depois da cirurgia, ela vai estar treinando num ritmo mais forte, né?
Gostaria de fazer, mas tenho muito medo. Isso todas têm. Cada um gosta, né, de uma coisa, mas o que eu gosto de esporte é jogar tênis. E eu sempre entro em quadra com medo do oponente. Eu entro com medo. Pô, será que o cara saca forte? Será que não? E tal. Então o medo me leva na frente e a reagir contra aquela situação de estresse. A mesma coisa a paciente. Todas vão de manhã, estão ali, a gente vai tirar foto, vai desenhar e tal. Ela está nervosa. A gente sabe que ela está com medo. Mas daí vai de você já chegar com calma, quebrando o gelo, falando bom dia, tá tudo bem, chegou a sua hora, vamos lá, vamos fazer, vamos desenhar, vamos operar. E aí ela já entra no clima e vai melhorando. Mas o medo faz parte, ele é bom, ele é saudável. Então não fiquem assim com medo que vai ter medo mesmo. Eu sempre brinco que eu tenho medo das pacientes que não têm medo. Uhum. Porque é uma cirurgia eletiva que não é, vamos falar, na maioria das vezes não é uma cirurgia necessária, diferente da paciente chega com apendicite, você vai operar ou você vai morrer de infecção, você vai operar. Então, como é uma cirurgia programada, uma cirurgia eletiva, eu acho que o medo é fundamental para a paciente, inclusive, seguir as orientações, né? Ela seguir e entender que esse pré-operatório e os cuidados da paciente são fundamentais. Então, o medo é o que a metáfora que ele usou no tênis é isso. O medo ele te prepara para você reagir a algum tipo de agressão. Então, ele aumenta a tua sobrevivência, com certeza. Coloquei silicone nos glúteos há 7 anos atrás. É possível fazer lipoescultura e enxertar mais no bumbum sem ter complicações? Eu já vou dizer que sem complicação, sem risco de complicação, nada existe na medicina. Nunca se pode falar nunca sempre. Nunca, não. O paciente pode fazer um enxerto, eventualmente. Primeiro, ela tem que ter gordura para fazer o enxerto. Essa é a primeira situação, né? A gordura extraída. E você pode fazer, às vezes a pessoa tem... Logicamente, você não vai colocar a gordura onde está a prótese. Então, tem que ver se a prótese foi devidamente colocada no meio do músculo glúteo. Se a prótese estiver superficial ao músculo glúteo, daí realmente vai limitar bastante o procedimento. Vai se limitar aquele enxerto naquela depressão trocantérica ali do lado do bumbum, onde a mulher tem aquela depressãozinha, porque daí não tem nada a ver com a prótese, mas tem que avaliar, né? Mas é um caso que eventualmente ela poderia. Consiga uma boa recuperação com uma lipovaser em 20 dias? Depende do conceito de boa recuperação. A lipoaspiração, geralmente a recuperação, a gente diz que é 3 a 5 dias para atividades do dia a dia, o paciente pode dirigir, pode trabalhar, pode cozinhar, pode fazer as coisas. 20 dias para atividades de academia e 2 meses para pegar sol. Então, eu não sei o que se enquadra com boa recuperação, mas é mais ou menos isso. E é muito individual de cada pessoa. Cada um vai ter uma resposta. Minha amiga fez abdominoplastia e engravidou. Ela está de 4 meses sem ter dor. Isso é por conta da abdominoplastia? Ela engravidou depois de ter depois feito da abdominoplastia. Você está distendendo o teu abdômen. Isso aí pode gerar dor. Provavelmente você pode acarretar uma perda aí dessa tua sutura que você já fez na diástase. Então, tudo está distendendo, tudo está crescendo. Eventualmente, até externamente, poder estar novas estrias, vai expandindo esse abdômen. Agora, o bom é que você vai ter um presente dali a alguns meses que vai nascer o bebê e, se precisar, depois faz alguma avaliação, alguma reparação se precisar. Mas eu já tive, o Del também, pacientes que já operaram de abdômen, tiveram filho e não precisou reparar nada, ficaram muito bem. Eu acho que 4 meses, vamos ver, 4 meses o teu bebê está muito pequeno ainda, entendeu? Então, teoricamente, com 4 meses o ganho de peso deveria ter sido pequeno. Depois também faz quanto tempo a paciente fez abdominoplastia. Né? Se a paciente já fez abdominoplastia faz algum tempo, provavelmente essa dor não deve, ninguém está dizendo que não está, mas não deve estar relacionada com a abdominoplastia. Então, fundamental isso, a paciente pode ter um filho, mas ela vai engravidar de 7 a 11 quilos, com uma margem, né? Eventualmente se a paciente engordar 20, 25 quilos, aí realmente ela tem uma chance maior de ter dor. Agora, e de perder o você resultado. nunca vai, seja paciente com abdômen ou não, rapaz, às vezes já tive paciente operada que depois evoluiu com apendicite. Já tive paciente que operada de abdômen evoluiu com colicistite. Então, ela vai ter um abdômen agudo. Não fique pensando só na plástica. Se ela está com essa gestação, tem algum problema, continue investigando, que às vezes só a plástica é muito superficial para dar essa queixa de dor forte. Justo, ela deve procurar, né, o obstetra dela para fazer uma avaliação mais profunda, né? Porque
É necessário o uso do dreno, a gente comentou sobre isso, né? Em quais casos, deixar o orifício aberto não é um espaço para possível contaminação. Toda vez que você tem uma perda da solução de continuidade, ela perguntou se o orifício aberto do dreno é um orifício de possível contaminação. Sempre que você perde a solução de continuidade da pele, que você abre a pele, é um orifício de entrada, entendeu? Mas não que necessariamente por conta disso vá ocorrer infecção, que se o orifício fecha em 24, 48 horas. E tem cirurgiões que até fazem a lipo e deixam um orifício sacral aberto para drenar e ter menos equimose, menos inchaço. Então não é Na redução de mama, quando é necessário colocar uma prótese de silicone? Aí vai do gosto individual de cada cirurgião, desejo da paciente. Eu, pessoalmente, se paciente... Tinha um professor meu que falava assim, na plástica tem 3 coisas. Se está torto, endireita. Se está sobrando, tira. Se está faltando, põe. Então, agora tem uma onda de você achar que você está pondo uma prótese numa mama grande que vai fazer redução, você vai deixar essa mama mais firme, mais durinha. Não vai. Essa mama não vai ficar com aquele colo marcado, não vai ficar dando a presença que tem prótese, porque tem uma camada muito espessa de glândula, gordura, tecido, para esconder a prótese. E a prótese mais o implante e a mama, os dois vão pesar. E aí vai assumir aquela forma natural da mama. Então isso é muito individual aí do que fazer. Também se fala de fazer uma substituição de tecido mamário por implante. Naturalmente, se você quer manter o mesmo volume, que a paciente quer manter o mesmo volume, tirando o tecido e para colocar prótese, se você já afina muito, essa mama naturalmente, com o decorrer dos meses, dos anos, ela já vai pesar e ela já vai afinar também. Então, você tem que pensar também no futuro aí, se você já consegue, com a própria mama, que ela tem um tecido muito bom, você já consegue dar um volume para essa mama bonita, às vezes você pode tentar montar uma mama muito bonita sem prótese e você vai deixar essa mama redondinha, natural, com um aspecto anatômico também, sem a presença do implante. Aí vai de você conversar, mostrar fotos, mostrar resultados, que é possível fazer, mas em mamas que tem uma densidade adequada. Mamas emagrecidas demais, que não tem, que é muito fininha assim, não adianta você querer montar mama. Aí vai ter que colocar uma prótese, tirar o tecido excedente e daí montar a mama. Mas vai isso muito da conversa do que cada... Isso é muito de cada paciente, porque o paciente tem que entender que normalmente os cirurgiões eles sabem colocar prótese na frente do músculo, eles sabem botar atrás, eles sabem fazer sem prótese. E quando a gente indica algo para um paciente, a gente normalmente indica o que a gente acha que é melhor para o paciente. Então tem casos realmente que a gente indica que não seja utilizada a prótese de mama, é porque com a vivência que a gente acha que se colocar uma prótese ali, o resultado vai acabar ficando pior do que sem a prótese. Eu sempre falo para os pacientes, nas minhas mãos. Quer dizer, o Hilário é a mesma coisa. Talvez eu faça alguma cirurgia que eu ache melhor, ele faça outra que ele acha melhor, mas porque o que ele faz para ele funciona, o que eu faço para mim funciona. E daí a gente volta a dizer que não tem o certo ou o errado, tem simplesmente a questão de cirurgiões diferentes, têm ideias diferentes, habilidades, né, diferentes e gostos diferentes também. Então eu acho que se você confiou no cirurgião e ele falou para não usar prótese, eu acho que você não deve usar, ou vice-versa. Com autoapalpamento, autoexame, é possível sentir o encapsulamento da prótese? Então, a prótese ela sempre vai estar encapsulada, sempre vai ter uma cápsula em volta dela. A contratura da cápsula que você pode sentir, você vai sentir o peito mais duro, né? Num grau mais intenso ele fica mais doloroso e num grau mais intenso ainda ele chega a ficar visivelmente deformado, né? Sinais que aparecem para a troca da prótese, é o que a gente está falando aqui, a contratura da cápsula ou um exame de rotina, ecografia que deve ser feito anualmente, ecografia, mamografia com alguma alteração. Não sei se tem alguma coisa para... De rotina para troca? É. Acho que é isso daí. Fazer sempre o acompanhamento, né, tardio dessa paciente, anualmente ultrassom, cada 3 anos a ressonância, porque existe um risco que a gente fala assim, a paciente não sente nada, tá boa, tá tudo bem, mas a ruptura silenciosa do implante. Então, por causa dessa contração, de estar apertando, aí a ressonância vai estar ali e vai mostrar bem evidente esse... E depois de 10 anos, essa ressonância tem que ser anual, para você dar um segmento para captar precoce essa ruptura para poder trocar o implante. Perfeito.
Uma pergunta boa. Pessoas que passaram por radioterapia podem trocar a prótese mamária? Podem passar, podem trocar. Às vezes você até nem tem ainda o implante que vai fazer a reconstrução e está com o tecido irradiado. Então você vai trazer às vezes algum tecido sadio bom para você poder estar trazendo, um grande dorsal, ou se está fazendo uma reconstrução com o abdômen. E aí você está levando um tecido saudável naquele tecido um pouco ruim de vascularização, que é um tecido que não expande muito. Então depende muito de cada caso. Agora, se ela já tem o implante numa área que foi irradiado, aí você tem que avaliar essa contratura e se vai precisar, às vezes até ir suavizando isso, se tiver condição de um enxerto de gordura, ir melhorando. Exatamente. A questão das células troncos, até que o pessoal perguntou. Melhora muito. Nos casos de radioterapia, o uso de enxerto de gordura melhora muito a qualidade e a textura da pele. E isso é um dos fatores indicativos da presença das células tronco, né? Regenerando. No tecido gorduroso. A melhor anestesia para abdômen e lipoaspiração? Depende muito do cirurgião, do hospital, do local onde está operando. Quase que praticamente a gente não faz mais nada com anestesia geral. O abdômen para a gente lá é uma peridural e sedação e vai comprometer simplesmente a anestesiar aquela área que está sendo operada, que é suficiente, um despertar da cirurgia bem tranquilo, sem nenhum cano na garganta, nada, e já um pós-operatório tranquilo. Eu acho que a anestesia boa é aquela que o anestesista vai se sentir confortável para fazer também. É lógico, nós conversamos com a equipe da anestesia, mas eu não posso forçar o anestesista a fazer uma anestesia que ele não se sinta confortável, do mesmo modo que ele não pode me forçar a fazer um tipo de técnica cirúrgica que eu não esteja confortável, né? Mas geralmente a peridural com sedação, a anestesia geral é o que o pessoal tem usado nos serviços, né? Local, nem pensar. O que pode ocasionar uma deformidade na cicatriz operatória? Qualquer cicatriz sob tensão, ela pode estar esticada. Então, às vezes, um abdômen que a paciente ou ficou um pouco tenso, ou às vezes ela já está voltando muito rápido a sua rotina num período fora do período adequado para você já estar voltando a atividades mais intensas, você pode estar forçando, pode ter alargamento dessa cicatriz. Aí, tardiamente, alterações de cor dessa cicatrização, isso vai depender muito de cada paciente, não é resposta do cirurgião, não é do fio. Existem reações inflamatórias, algum fiozinho que possa ali fazer um granuloma, alguma coisa, mas a coloração da cicatriz vai depender de cada paciente, né? A força têncil dessa cicatriz, a técnica que o cirurgião optou ou fez, né? Então, isso tem muitas variáveis para você ver o que pode dar problema ou não, né? Uma infecçãozinha, um sangramento, se essa cicatriz já não era primária, já era uma cicatriz que você está mexendo de novo. Então vai ter o fator do cirurgião, o cirurgião fazer uma cicatriz adequada, evidentemente. Vai ter o fator do paciente, os cuidados, a vestimenta adequada no pós-operatório. E vai ter o fator da natureza, que daí nem o cirurgião nem o paciente vão controlar. Então são diversos os fatores, isso normalmente é explicado na consulta médica, né? Tive 2 AVCs isquêmicos transitórios e quero fazer abdominoplastia, posso? Ela já tem um risco aí de circulatório que aumentado, tem que estar bem conversado com o seu neurocirurgião e aventar a possibilidade, idade, do que vai ser feito, que nem paciente com pressão alta, com diabetes, tem que ser tudo bem conversado para ver. Uma vez veio uma paciente com um catéter de derivação ventrículo-peritoneal que queria fazer a mama. E o catéter ali, passando na área de descolamento. Falei, olha, fizemos a cirurgia e tal, mas com o neurocirurgião junto. E estava lá o catéter, beleza, deixou quietinho, operou e fez a mama. Mas tudo vai de conversar o que precisa. É muito individual, né? A gente vai voltar à situação de ver o risco e o benefício, né? Não adianta você ter um risco muito grande para fazer uma cirurgia eletiva, abdominoplastia. Mas como o doutor Hilário até citou um negócio, chamou o neurocirurgião junto, ele estava na sala. Então existe todo um cuidado especial e individual para aquela paciente, para aquela condição. Até eu acabei com as minhas perguntas. Vamos lá. Bom, risco de infecção em cirurgia? Toda cirurgia, perda de solução
continuidade da pele, existe um risco, é muito pequeno, é muito baixo mesmo, né? O que a gente vê mais comum é aquele que chama abscesso do ponto, quer dizer, o fio fez uma reação, abriu, vazou um pouquinho, abriu um pouquinho uma feridinha na mama, isso é frequente, é comum, mas infecção mesmo é difícil, mas acontece, né? O bom é que a gente está falando de vários temas aqui leves, né? Suaves, bem tranquilo. Tranquilo. Mas é que assim, as complicações em cirurgia plástica, 85% vão ser fáceis de resolver. Sangramento, infecção, um seroma, são coisas corriqueiras. Vai ter. 15% das pacientes podem ter disso e disso. As 15% que tem alguma complicaçãozinha, 85% delas é coisa leve e fácil de resolver. Uns 15% dessas daí, aí que vão ser, ou seja, 1,5%, 2% das pacientes vão ter algo que você precisa dar uma maior atenção, às vezes reoperar, uma medicação maior, para você ficar de olho. Então, estamos falando de bastante coisas aqui, mas isso é exceção. E a gente está preparado, qualquer cirurgião sabe o que fazer em cada momento. Então, eu acho que é bem isso, né? As complicações sempre vão existir. Nessa hora, a estatística, às vezes, é meio ingrata, porque a paciente fez uma cirurgia, ela teve uma complicação, para ela virou 100%. Sim. Então, a paciente, porque aconteceu comigo? A gente não espera, e às vezes a gente até comenta, a gente não quer que aconteça com ninguém, mas vai acontecer e vai acontecer de novo. À medida que, lógico, quanto mais você opera, você tem uma experiência maior, o teu índice de complicação é menor. Mas elas vão aparecer. A gente está estourando o nosso tempo. Acho que já falamos bastante sobre cicatriz, embolia, cirurgias associadas, como usar o silicone. Isso é bem importante. Má alimentação e pouco repouso no pós-operatório, se pode causar problemas futuros. Bastante. Todos possíveis, né? É bem assim, tipo, no pós-operatório é muito comum. A mulher já tem um pouco lento o movimento intestinal. E aí, às vezes fica 3, 5, 7 dias sem conseguir ir no banheiro. Então, o trauma cirúrgico que o corpo sofreu, é normal aquele intestino demorar um pouquinho para funcionar. Então, tem que se alimentar bem, tomar muito líquido. Uma cirurgia de lipo, às vezes 3, 4, 5 litros, teu corpo desidratou, perdeu líquido, você tem que também repor. Você tem que fazer uma ingesta líquida apropriada. A dieta rica em fibras para você também ir no banheiro, e aí você vai pouco a pouco melhorando. Se não melhorar, você tem que procurar conversar com o teu cirurgião, que vai ter medicamentos para você ir tomando, para ajudar a estimular, ou até etapas um pouquinho mais eficazes. Gostaria de saber se o nódulo fibroadenoma pode ser retirado e colocado a próxima malha no mesmo dia. E se a recuperação é tranquila. Vou fazer masto com prótese e gostaria de saber os riscos. A gente falou vários riscos, mas essa questão específica do fibroadenoma... É bem perguntado. Até muitas pacientes vêm e às vezes ficam de cabelo em pé porque deu um fibroadenoma. Então, fibroadenoma é uma condição benigna. No máximo, você pode dar um BIRADS 2, BIRADS 3. Aí vai muito de você conversar com a paciente, história familiar dela, história da carga genética do lado da mãe. E aí você está acompanhando junto com um mastologista e dependendo da localização desse implante, você pode a qualquer momento você fazer uma biópsia direta sobre aquele nódulo, faz uma punção, se ela vier positiva, daí você vai fazer esses casos, você não precisa fazer a retirada desse nódulo, você faz o acompanhamento semestral desse nódulo e às vezes essa condição benigna vai se manter sem aumento, sem precisar mexer. Então, muitas vezes pode ser feito na mesma cirurgia, né? E todas as pessoas têm dificuldade para respirar após abdominoplastia? Dificuldade para respirar? Vai ter porque o abdômen estava relaxado e aí a gente fez a costura do músculo. Além de tirar a costura, imagina que você está com uma calça com um cinto bem apertado. Você vai se sentir daquele jeito no pós-operatório, então dá aquele fôlego que você não consegue puxar o ar até o final. Então isso vai ocorrer, é normal, e aí você tem que se adequar, às vezes até fazer uma fisioterapia pré-operatória, de você já ir treinando até o uso do modelador, encher bexiga, a fazer exercícios de fisioterapia, para você se adequar com essa falta de ar que vai ter no pós-operatório. E tendo essa falta de ar no pós-operatório, não tem problema. Você pode abrir às vezes o modelador, deixa um tempinho sem, melhora daquele sintoma, vai conversando com o teu cirurgião de quanto tempo começou essa falta de ar, se é de um lado só, se é pontada, se não é.
mas é comum ter essa primeira semana, todo mundo vai ter, é bem corriqueiro. Praticamente 100% das pessoas, porque a hora que você aperta, você faz a aplicatura, a costura dos músculos, todo aquele conteúdo intra-abdominal ele vai ser comprimido. Para baixo tem osso, para trás tem osso, você apertou na frente, ele vai levantar o músculo da respiração, o diafragma, para cima. Então, quando você for respirar, a gente tem que lembrar que a nossa respiração, na verdade, ela é feita com o abdômen, apesar do pulmão estar no tórax. Você precisa que esse diafragma baixe e expanda o abdômen para o ar entrar e expandir os pulmões. Como está apertada a barriga, você costurou, o diafragma vai ter mais dificuldade, quer dizer, a paciente vai ter a respiração mais superficial, ela não consegue encher o peito de ar num pós-operatório precoce da abdominoplastia por causa da dor do abdômen, porque ele está realmente apertado. Então, normalmente leva uma semana para o paciente acabar se acomodando. Então, no pós-operatório inicial é comum, né? Não há nada, né? Falta de ar, não chega a pessoa a fazer hipóxia, não chega a saturação de oxigênio baixar, quer dizer, mas ela vai ter algum grau de desconforto respiratório. Perfeito. Eu acho que eles já estão olhando para a gente passou o tempo. Sabe que o assunto é super importante e a conversa é gostosa, né? E a gente, com certeza, eu e o Adel, a gente sempre, com as nossas pacientes, as nossas mídias, a gente sempre está respondendo, somos muito ativos. E o que ficou pendente, vão ficar mais perguntas com certeza. A gente pode combinar até uma outra live de juntar outros temas, ou ele também vai estar respondendo os temas que vieram para ele. Eu também vou estar respondendo associado aí o que vieram para a gente. E aí esperamos futuramente aí com novas respostas aí para vocês, esclarecer e continuar essa parceria aí muito boa. Então, eu só tenho que agradecer a todos, né, que estavam observando, o pessoal do nosso Face, do nosso Insta, o pessoal do Hilário, muito obrigado. Segunda-feira à noite, eu sei que as pessoas têm os compromissos, têm as famílias, elas estão acompanhando a gente, isso realmente é um prestígio muito grande. Tenho que agradecer ao meu amigo Hilário. Com certeza, obrigado pelo convite. Grande cirurgião, amigo, igualmente. Foi bem gostoso, acho que foi bem agradável, o papo foi bem complementar, né? Sim. A gente vê que ideias diferentes agradecer também ao nosso... E a Tamires, que é o nosso amor e que está trazendo a parte da Libras para a gente conseguir integrar e conseguir levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Então, tenham todos uma boa noite, tenham todos uma ótima semana. Boa noite, nos vemos na próxima. Até logo. Muito obrigado.